quantas vidas se conectam dentro de um hospital? E como que um complexo hospitalar como esse se tornou um centro de referência para toda a América Latina? Para a gente conhecer a história do Centro Infantil Boldrini, a gente precisa conhecer uma mulher pioneira que nunca aceitou não como resposta. Hoje, nós vamos conhecer a história de vida de Silvia Brandalize. Ainda como docente do Departamento de Pediatria da Unicamp, eu era apaixonada por pediatria geral. E, inclusive, eu chefiava uma enfermaria com 50 leitos, com as diferentes patologias pediátricas, sabia a história de cada um dos doentes, sabia o que acontecia com cada um, etc. Mas eu pulava a criança com câncer, porque eu sabia que ela ia falecer. Em uma época que não tinha nada para fazer por eles. As chances de cura, isso eu estou falando, década de 70, as chances de cura eram abaixo de 10%. Só aqueles tipos de câncer que poderiam ser removidos cirurgicamente, essa criança tinha chance de sobreviver. Já há 10 anos de prática como chefe da enfermaria de pediatria. Surge um caso lá na enfermaria, onde a residente fala assim para mim: doutora Silvia, vai ver, eles chamavam de professora, né? Sempre os antigos chamam professora. Vai ver esse paciente que está internado na terapia intensiva. André Zakharchenko, 5 anos de idade e que está com leucemia. Eu falei: olha, a residente chamava Cida Brenelli, que depois foi chefe da pediatria. Chama os médicos da hematologia. Olha, eu já chamei, o fulano não está, o ciclano não vem, etc. Falei: insiste. Ela começa a chorar e fala assim: eu não aguento mais. Faz o favor, vai ver essa criança. Então, porque ela chorou, meu tendão de Aquiles é o choro. Fui lá ver o menino, vi a prescrição, vi as coisas e comecei a ver várias impropriedades do ponto de vista da visão do pediatra. Corrige aqui, corrige lá, não sei o quê. O menino melhorou. Aí a mãe fala assim para mim: eu gostaria que a senhora continuasse a atender meu filho. Não posso, minha senhora, porque tem que ser hematologista, tem que conhecer do câncer. Eu sou pediatra geral. Não. Olha, doutora Silvia, eu não quero mais que ele continue tratando com essa equipe médica. A senhora poderia me indicar um outro nome lá em São Paulo ou no exterior para eu levar meu filho? Falei: tá bom. Aí indiquei lá um professor da Escola Paulista, onde eu me formei, indiquei um dos Estados Unidos. Aí a família opta para ir para os Estados Unidos, para Memphis. A senhora poderia fazer um relatório? Fiz o que estava escrito e fiz o relatório do menino. E fazendo o relatório, dava para ver assim discrepâncias na maneira da gente pensar e na maneira do médico de adulto. Estava tudo pronto, a família resolve na minha casa, pode? A mãe, o pai, né? E fala assim: olha, nós chegamos à conclusão de que meu marido não irá e a senhora vai no lugar dele. Falei: minha senhora, não posso, eu tenho 2 filhos pequenos e tenho enfermaria para cuidar, eu não posso, eu já dei o relatório, a senhora vai até lá. E, coincidentemente, o médico que eu caminhei lá de Memphis, do Hospital St. Jude, ele é brasileiro, foi meu professor lá em São Paulo, então ele vai te atender bem.
Se a senhora não for, nós não iremos. Aí a mãe começa a chorar. Eu acho que a avó foi junto também e chora. Eu falei, pelo amor de Deus, para de chorar. Para de chorar. Falei, não, ele morre aqui, mas nós não vamos então. Eu falei, deixa, eu vou, vai. Na hora que eu cheguei num hospital de especialidade, o St. Jude, e vi um monte de crianças carequinhas, todas com câncer. Me deu uma dor na alma que eu não conseguia ficar lá numa boa. E respira fundo, tal. Acabei ficando no mesmo quarto que a mãe e a criança. Entrego para o médico o relatório, Dr. Homi Zaur. Ele vê, tal. E quando ele vai falar sobre a opinião dele, ele me chama em separado. Fala, Silvia, essa criança não tem mais chances de cura. Você vai usar esse remédio que eu vou dar, e por incrível que pareça, era um frasquinho de asparaginase, que não tinha no Brasil. Você vai usar esse medicamento X vezes por semana, dessa forma. Mas eu queria te falar uma coisa. Por que você não passa a cuidar dessas crianças com leucemia? Falei, doutor Aur, eu agradeço a sua confiança. O senhor não sabe como eu estou sofrendo aqui dentro. Eu não quero cuidar desses doentes. Eu gosto de pediatria geral. Ele falou, bom, tá bom, eu te respeito, mas eu vou te dar aqui esse protocolo 8, que é um protocolo que nós estamos usando, e que se você seguir direitinho, eles têm 40% de chances de cura. Falei, doutor Gomes, eu não vou nessa área. Fica tranquilo, eu dou o remédio para o menino, mas paro por aí. Voltamos para o Brasil, cuidei do André Sakarchenko até a fase final da vida dele. Fiquei amiga da mãe, né, da avó. O que é interessante, a hora que ele morreu, eu senti um alívio e falei assim, agora eu volto para a minha vidinha. Chefe da enfermaria de pediatria, fazendo aquilo que eu gosto. Olha, não deu, eu acho que nem um mês. Uma residente que foi fazer dermatologia pediátrica me pergunta assim, doutora Silvia, a senhora poderia ver meu sobrinho? Examinei o menino, por incrível que pareça, também chamado André, por incrível que pareça, também 5 anos de idade. E olhei o menino, examinei e fiz um diagnóstico só, leucemia aguda. Não tive nenhuma dúvida de, na hora, fazer um encaminhamento para o meu professor lá de São Paulo. O menino foi lá e o hematologista falou assim, não é leucemia. A mãe volta e me mostra e falou, olha, ele é especialista, né? Poucos dias depois, a tia médica fala assim, doutora Silvia, você podia ver de novo meu sobrinho? Falei, o que acontece? Cadê o pediatra? Também não está. Lá, tá bom, vai, Beth, traz aí o sobrinho. O quadro, para mim, era tão evidente que eu mesma, como pediatra, colhi material da medula óssea dele. Colhi, eu sabia ver célula, né? E colhi também biópsia de um gânglio. E mandei tudo para os Estados Unidos, lá para o Dr. Homi Zaur. Ele me liga e fala assim, eu não entendo, um diagnóstico tão fácil, por que você colheu tanto material? Falei, porque o professor Marcelo, lá de São Paulo, achou que não era leucemia. Silvia, eu já te falei, se você tratar 40% de cura com esse protocolo, o diagnóstico, inquestionavelmente, é leucemia. O que acontece é que eu acho que essa mãe
perdeu a confiança naquele médico. Então, toda semana ela vinha de São Paulo e me trazia a receita. Como eu tinha lido o protocolo lá dos Estados Unidos, eu comecei a ver erro dele. E aí eu falei, nossa, mas está errado aqui. Aí eu vou ligar lá para o Holmes. Falei, Holmes, o doutor Marcelo fez isso, tal. Ele falou, está errado. Silvia, uma coisa importante, não me amole mais. Ou você cuida ou você não cuida. Se você cuidar e seguir o que eu te dei, ele tem 40% de cura. Se você deixar para tratar lá com São Paulo, eu conheço lá, ele vai cair nos menos de 10% de cura. Até que quando a mãe volta na outra semana, traz a receita e tal, quem fala comigo não é mais a mãe, é o menino. Aí o menino diz assim, tia Silvia, o que você quer, André? Eu quero que você cuide de mim. André, eu não posso, eu não sou especialista nessa área. Eu não entendo de leucemia. Não faz mal, tia Silvia, cuida de mim. Aí ele pôs a mãozinha assim, como se fosse em oração. Tia Silvia, cuida de mim. André, eu não posso, meu filho. Tia, mas eu quero que você cuide. Mas eu não posso, André. Tia, eu quero, tia. Aí ele cai num pranto de tal ordem que foi meu checkmate. Nesse dia, eu chego para o chefe do departamento de pediatria, professor José Martins Filho. Depois foi reitor da Unicamp. Estou pedindo demissão da enfermaria de pediatria. Como que aconteceu? Olha, um cara de 5 anos de idade me deu o checkmate. Eu vou ter que cuidar dele. Para cuidar dele, eu vou ter que estudar, montar laboratório, fazer não sei o que, etc. Porque é uma doença que eu não domino. Vamos mandar para o conselho departamental, se ele concorda que você saia. A decisão, eu falei, eu vou fazendo isso. A decisão do conselho, do departamento de pediatria, é que não era para eu ir para a especialidade pediátrica. Só teve um voto a favor. Dr. Barros, que até hoje está na Unicamp e trabalha em medicina social, pediatria social. Eu falei, ó, que pena que o conselho departamental não aprovou. Eu vou, mas eu vou. Eu havia prometido não ligar mais para ele, mas eu liguei. Falei, olha, Holmes, eu peço desculpas por ligar, mas eu quero que você fique comigo 1 mês. Você vai me ensinar todos os detalhes do como é que a gente vê a célula, como é que a gente trata, não sei o que, etc. Por favor, fique aqui comigo 1 mês. Você sabe que ele ficou? E aí me ensinou tudo direitinho. O Jamil Abrão, que era tio da Beth, jornalista, ele sugeriu o nome do Boldrini. É interessante porque uma vez eu tinha visto um homem, esse Boldrini, lá na Santa Casa, e que chamou a atenção. Um homem elegante, de cabelo bem penteado, cabelo branco assim, bem penteado, etc. Uma postura ereta. Eu falei assim, quem é aquele cara? Porque eu sou forasteira de São Paulo, não conhecia ninguém em Campinas. Quem é aquele homem? É o Dr. Boldrini, o pediatra da maior clínica privada de Campinas. E o que ele faz aqui na Santa Casa? Ele vem ver criança pobre, que ele atende no consultório sem cobrar, e ele vem aqui para ver se a criança está bem ou não. Foi o único flash mental que eu tenho desse homem. E quando me sugeriram o nome dele, eu falei de pleno acordo, porque ele é pediatra e é um cara sensível, né, à condição da criança. Pode pôr o nome dele. E o reitor Zeferino Vaz.
Depois de 2 anos da fundação do Boldrini, ele assina o convênio Unicamp e Boldrini com um foco na assistência médica, no ensino e na pesquisa. Foi, eu acho que a primeira parceria público-privada da Unicamp. E foi a coisa fundamental, porque permitiu um elo irrestrito entre o conhecimento da universidade, entre a solidariedade da cidade de Campinas, com um propósito, melhoria das taxas de sobrevida para as crianças com câncer. Podemos dividir em 2 situações. Primeiro, uma situação inicial, que foi pioneiro, né, onde ela iniciou praticamente o tratamento da leucemia no Brasil. Então, nesse momento, ainda não tinha o nome Brandalise, mas ela já tinha o pioneirismo de uma luta aí de algo que, na época, praticamente não se tinha cura. Não tinha cura de quase nenhum câncer. Então, ela foi pioneira nesse aspecto. Mas foi um pioneirismo que teve uma rápida resposta, porque ela, quem conhece sabe, é uma pessoa muito ativa, que não para, sempre pensa no tempo à frente. E o Boldrini cresceu muito rápido. E eu cheguei no Boldrini e a médica me falou: mãe, eu tenho uma notícia boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro? Eu falei, dá ruim para amenizar. Aí ela falou: o Felipe tá com leucemia. E a notícia boa é que ele tá no Boldrini, que é o hospital de referência na América Latina. Eu me senti segura desde então. Eu sempre confiei, acreditei muito no hospital. Mas aí a gente passa a estudar, né? O hospital, a médica. E aí veio a doutora Silvia Brandalise, que eu nunca vou conseguir retribuir tudo que ela fez pelo meu filho. Na verdade, o sofrimento maior era dos pais, né? Porque era um hospital infantil, então era tratamento de criança de 9 anos, às vezes tinha de neném, criança de 6 anos. Então a gente, na verdade, para as crianças era sofrimento, mas se você for ver o que está acontecendo, o sofrimento era maior dos pais. Porque eu não tinha a noção que eu poderia morrer a qualquer momento. Não tinha noção que toda vez que eu era internado eu estava sendo observado porque eu estava com a chance de morrer, alguma coisa assim. Ela tem um lado empreendedor que é admirável, certo? Então, para isso, também não é só receptivo, tem que pôr ordem na casa. Então, ela é muito rígida naquilo que ela acredita que seja certo e que deve ser feito. Então, quem trabalha com ela sabe que existe uma rigidez e que é o que faz a gente crescer mesmo. E se o Boldrini hoje é o que é, não tenha dúvida que é em relação a esse tipo de pessoa, tá certo? Então, eu já conheço há muitos anos, a gente se acostuma também. Ela é receptiva, mas na hora que ela fala você vai fazer. E vai fazer direito. E eu quero que seja feito e sempre te dá o como fazer, dá ferramentas o tempo inteiro. E te cobra muito. Isso é bom. Como cidadão, eu tenho direito a pedir aquilo que eu acho que é melhor para a criança. Então, a asparaginase, o Ministério da Saúde, que era na época do governo militar, falou, não vamos pôr asparaginase no Brasil.
Eu falei, mas eu quero. E se eu aprendi com o melhor hospital americano, que é para pôr as paginagens, eu vou pôr. Mas como se o Ministério não autoriza? Eu falei, tive uma ideia. Eu vou procurar uma agência de turismo, a Rocha Tour, aqui em Campinas. E falei, olha, eu quero pedir um favor para vocês, todo viajante que for para o exterior, eu quero que ele me traga um presente. Eu não quero batom, não quero perfume. Eu quero um frasquinho. Na época o nome era Euspar. Era a única que tinha no mundo, Euspar. Eu quero um frasquinho de Euspar. Eu deixo a receita e o cara me traz um frasquinho de presente. Porque para toda criança que entrar dentro desse estudo, né, de 1980, nós vamos dar as paraginase para ele, o Euspar. Foi um sucesso. Foi um sucesso que, sei lá como, o ministro da Saúde, Valdir Arcoverde, tomou conhecimento que tinha uma senhora em Campinas que fazia isso. Ele me liga e fala assim, olha, doutor, eu sei que a senhora é contrabandista. Eu falei, senhor ministro, não, o contrabandista lucra com o seu próprio produto de revenda. Eu não lucro. Quem lucra é a criança que recebe o remédio de verdade. Enquanto vocês não autorizarem a entrada desse medicamento no Brasil, eu vou continuar pedindo presentinho. E você sabe que logo depois o Ministério da Saúde aprova a entrada desse Euspar aqui no Brasil. É um exemplo que deve ser lembrado o tempo inteiro, né? E independente de política, de que governo que está naquele momento, independente da situação que o mundo se encontra, quando você acredita em algo, você não tem que achar empecilhos, você tem que achar soluções. Então, acho que um exemplo que ela dá, e você vê, em 40 e poucos anos que o Boldrini existe, passamos por quantas crises e tantos problemas no mundo e o Brasil, e o Boldrini seguindo a sua meta através de muito trabalho, muita dedicação. Então, isso é um exemplo de que mesmo num país assim chamado Brasil, com todos os seus problemas, é possível se mudar a situação. Cada um na sua área. Ela demonstra como numa área da saúde, numa área tão delicada que é o câncer infantil, o que se consegue fazer. A dedicação dela de se abster da família, do lazer, de viagens, de passeios, pela causa, sabe? Eu tenho um amor por ela tão grande, ela nem tem noção, ela nem imagina, mas eu tenho muita gratidão. Para mim, a doutora Sílvia representa assim, o humano amor de Deus na Terra. Atender aquele pedido do André Macluf, de 5 anos de idade, foi uma reviravolta na vida. Uma reviravolta que é interessante. Antes, o mundo anterior era uma funcionária pública, uma mulherzinha funcionária pública, lá dentro de um negócio, que tem tudo garantido por outros. Então você fica tranquilo. Outra coisa, a hora que resolve entrar nesse outro mundo do câncer, é saber que você tem a responsabilidade, a corresponsabilidade de pôr um serviço de qualidade, de envolver a sociedade no equacionamento dos problemas, de envolver o poder político, né, poder público para equacionar os problemas. Isso gerou uma nova visão. Nós tratamos os nossos pacientes
com que aquilo que a gente confia que é o melhor tratamento, com a melhor tecnologia, para ter a satisfação de ver as nossas estatísticas do serviço médico daqui, das 10 mil crianças acompanhadas nesses 44 anos. 70%, 80% delas estão vivas. O André Macluf hoje é um dentista, casado, com filhos. Claro, tem outros profissionais que fazem o Boldrini ser o que é, mas na verdade o Dr. Silva é toda a essência do Boldrini, né? Você batalhar e ter foco e fé, e você vai conseguir chegar onde você quer, que é a vida, né?